permanência de Dudu no Palmeiras não interfere na negociação com Maurício, entenda. Se Dudu não for para o Cruzeiro, não haverá impacto nas conversas do clube paulista pela contratação do jogador do Internacional. Camisa 7 agita noticiário palestrino. O Palmeiras vem fazendo mudanças em seu elenco. A diretoria acertou a saída do zagueiro Luan para o Toluca, do México, e já vendeu os jovens Endrick e Luiz Guilherme para o futebol europeu. Outro nome importante que estava de saída era Dudu, que acabou de se recuperar de uma grave lesão no joelho. O camisa 7 foi até anunciado como novo reforço do Cruzeiro e teria pedido para deixar o Alviverde. Porém, o atacante de 32 anos voltou atrás e avisou os dirigentes palmeirenses que não vai mais se transferir ao Alviceleste. Apesar da permanência, o jogador não foi relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro na segunda-feira 17, em Belo Horizonte. E foi especulado que a situação de Dudu poderia causar impacto nas conversas do Palmeiras com o Internacional por Maurício, tendo em vista que o Cruzeiro tem uma porcentagem do atleta colorado. Porém, de acordo com o site No Ataque, as duas negociações não têm relação. Verdão tem negócio encaminhado. O Cruzeiro tem 25% dos direitos econômicos de Maurício, mas a não ida de Dudu ao time da Toca da Raposa não vai mudar em nada o negócio do Alviverde com o clube gaúcho para contratar o jovem meio-campista. O jornalista Luiz Henrique Campos, do site No Ataque, conversou com pessoas influentes nas tratativas e a resposta foi que as negociações não se misturam. O repórter ainda explicou que a tendência é o Inter aceitar a oferta do Palmeiras pelo atleta de 22 anos. Abel Ferreira deseja contar com Maurício e o Verdão fez uma oferta de 9 milhões de euros, 51 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos. A contratação deve ser concretizada até a abertura da janela de transferências de julho. Mais opções no elenco palmeirense. O meio-campista do Inter é cobiçado pelo Palmeiras desde o começo do ano, mas o clube gaúcho fazia jogo duro no mercado da bola. No entanto, após o Alviverde aumentar a oferta, o Colorado mudou de ideia. Elenco não recebe bem desculpas de Dudu e clima fica pesado no Palmeiras. Não terá vida fácil. A presidente Leila Pereira está com dinheiro em caixa após vender jovens da base para a Europa e vem fazendo uma reformulação silenciosa no elenco. Felipe Anderson Eslásio é outro meio-campista que reforça o time de Abel a partir de julho. Elenco não recebe bem desculpas de Dudu e clima fica pesado no Palmeiras. Não terá vida fácil. Camisa 7 do Verdão voltou atrás em decisão de se transferir para o Cruzeiro e se desculpou com Abel e os jogadores. Recepção, todavia, preocupa para os cenários dos próximos dias. Clima hostil para Dudu? No treino deste domingo 16, Dudu pediu desculpas a Abel Ferreira e ao elenco do Palmeiras por toda a polêmica sobre a saída ao Cruzeiro. O camisa 7 chegou até a ser anunciado pelo clube mineiro no dia anterior. Ao perceber a repercussão negativa pelo lado alviverde por conta do anúncio surpresa, o atacante recebeu integrantes da Mancha Alviverde em sua residência para cobrar explicações. A partir daí, Dudu mudou de ideia. Por isso, o atacante de 32 anos chegou à academia de futebol esta manhã e já foi conversar com o diretor Anderson Barros. Declarou ter se arrependido da escolha anterior e manifestou o interesse em permanecer no Verdão, onde tem contrato até o fim de 2025. Pegos de surpresa ontem com a notícia do ídolo, os jogadores do Palmeiras não foram receptivos às falas do atacante e ficaram em silêncio, revelou a jornalista Marcela Rafael, dos canais Disney, ESPN. Desculpas, não aceitas no Verdão? Os relatos são de que Dudu não terá vida fácil na academia de futebol e deve buscar novamente a confiança de todos no Palmeiras, completou a jornalista em sua apuração. O camisa 7 treinou normalmente com o restante do plantel na véspera do jogo contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, pela 9ª rodada do Brasileirão Série A 2024. Em comunicado, o Palmeiras revelou que Dudu não foi relacionado. Também em nota, o clube reforçou a conversa do ídolo com Abel e o contrato vigente, válido até o fim de 2025 e com a possibilidade de prorrogação por mais uma temporada. Dudu recebe mais de 2 milhões de reais mensais de salários. O que Dudu queria ao acertar com o Cruzeiro? Pelo lado do Cruzeiro, Alexandre Matos, CEO de futebol do Clube Mineiro, afirmou que está tranquilo quanto à negociação e tem todos os documentos que comprovam o acerto com o ídolo palmeirense. Reformulação no Palmeiras, Abel autoriza e empresário busca clube no exterior para João. Segundo palavras do dirigente a Itatiaia, no último sábado partiu do próprio atacante do Palmeiras a decisão de buscar novos ares. A Raposa ofereceu um vínculo de 4 anos, com opção de mais um prorrogável e salários maiores.
algo que agradou o atleta por conta da idade avançada e talvez a chance de fazer o último grande acordo da carreira. Um contrato longo sempre foi a vontade de Dudu, mas ele não conseguiu no Palmeiras. Reformulação no Palmeiras, Abel autoriza e empresário busca clube no exterior para João João. Diretoria do Verdão acelera o processo de reformulação no elenco de Abel e meio-campista sem espaço pode dar adeus na janela. Fim de semana conturbado na academia. A novela envolvendo a situação de Dudu tomou conta do Palmeiras desde o último sábado, 15. Após dar ok para a proposta do Cruzeiro, o camisa 7 viu a repercussão negativa pelo lado alviverde e recuou. Em reunião no treino deste domingo 16, o atacante de 32 anos comunicou à diretoria do Verdão que não quer mais sair. Agora, resta saber se o técnico Abel Ferreira e a presidente Leila Pereira vão cancelar. O camisa 7 não foi relacionado para o jogo contra o Galo, em Belo Horizonte. A Raposa tem Alexandre Matos, velho conhecido do torcedor palestrino, como CEO de futebol. Além de Dudu, o dirigente buscou acerto também com o meia João João, sem espaço no elenco de Abel desde o Campeonato Paulista. O jornalista Everton Guimarães, da TV Bandeirantes, trouxe a informação que o Palmeiras não quis liberar o meio-campista de 21 anos ao Cruzeiro. Entretanto, o Bolavik Brasil apurou que a diretoria já sabe que o staff da cria da academia está à procura de interessados no exterior. Situação de João João no SEP. Após a vitória sobre o Vasco na última quinta-feira, 13, Abel deixou claro que após as saídas de Hendrick, Luiz Guilherme e Luan, o elenco não teria mais saídas. Ou melhor, reforçou que o clube só aceitaria negociar pelo valor da multa. O técnico português usou o discurso para blindar o elenco contra assédio do exterior. Nomes como Piquerez, Gustavo Gomes, Zé Rafael e Rafael Veiga, por exemplo, receberam sondagens para deixar a academia. No caso de João João, o técnico reforça a paciência com o jogador que costumava usar com frequência no estadual. Após o empate com o Corinthians por 2-2, todavia, o camisa 40 foi encostado e não somou mais minutos. Palmeiras testou meia até em outra função em treino. Neste ínterim, Red Bull Bragantino, Atlético PR e Cruzeiro foram atrás de levar o meia. Até aqui, o meio-campista disputou 41 partidas pelo profissional do Alviverde desde 2022. Ele não marcou nenhum gol e só contribuiu numericamente com uma assistência, segundo o site O Gol. Agora é oficial, Dudu toma nova decisão e avisa Palmeiras que fica. A ideia da diretoria, sem confirmar oficialmente, é buscar uma negociação com clubes do exterior, uma vez que o Palmeiras está trazendo Maurício, do Internacional. Com isso, para a função de meia de criação, Abel contaria com o jogador colorado, Veiga, Rômulo e Felipe Anderson. Durante a data FIFA, João João passou a ser utilizado como segundo volante no Palmeiras. Abel utilizou o atleta na função nos jogos treinos contra o São Bento e o São Caetano nas atividades que aconteceram na academia. Agora é oficial, Dudu toma nova decisão e avisa Palmeiras que fica. Atleta teve uma reunião importante com a diretoria do clube e também o técnico Abel Ferreira. Dudu fica? Dudu pediu para sair e o Cruzeiro atingiu o preço estipulado pelo Palmeiras, $5 milhões. Porém, o anúncio foi feito sem nenhum documento assinado e causou uma grande polêmica em cima da situação. Dudu, que há uma semana estava decidido a sair, hoje já não tinha essa certeza. Ele teve insatisfações com Abel. Na visão do atacante, ele poderia ter voltado a jogar antes, o que incomodou o atleta. Apesar disso, agora a novela finalmente teve um fim. Segundo informações de Francisco de Laurentiis, jornalista da ESPN Brasil, em sua conta oficial no X, antigo Twitter, Dudu vai ficar no Verdão. Mais detalhes. O atleta teve uma reunião importante com a diretoria do clube e também o técnico Abel Ferreira. Por causa da repercussão negativa, o atleta entende que seria melhor voltar atrás de decisão e ficar na academia de futebol. Dudu não sairá mais do Palmeiras. Segundo fontes, acaba de comunicar à diretoria alviverde que não deseja mais ser transferido ao Cruzeiro e seguirá no Verdão, escreveu de Laurentiis, na manhã deste domingo 16. Na final do Paulista, Dudu não foi autorizado a entrar em campo, enquanto outras pessoas como influenciadores, etc., entraram. Isso deixou magoado, mas o fato de não ter mais a idolatraria do torcedor também pesou. Alexandre Matos diz que Dudu procurou o Cruzeiro e comunicou ao Palmeiras desejo de sair. Em entrevista a Itatiaia, o dirigente revelou que não acreditava em uma reviravolta no acordo, mas ele aconteceu. O Dudu procurou o Cruzeiro há mais ou menos 20 dias, dizendo que gostaria de novos ares, coisas particulares dele no Palmeiras, revelou o dirigente.
confirmando um desacerto entre jogador e Verdão. Eu falei, Dudu, para fazer uma situação dessa, primeiro eu tenho que pedir autorização ao Palmeiras. Ele falou, não, Alexandre, eu vou comunicar ao Palmeiras que tenho esse desejo de ter novos ares, concluiu ele. No fim, Dudu fica. Palmeiras recebe notícias sobre situação de Hulk para jogo contra o Atlético Mineiro. Atacante teve dores na coxa e teve a sua situação atualizada antes do confronto. Jogo importante. O Palmeiras volta a campo nesta segunda-feira 17 contra o Atlético Mineiro fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. O Alviverde vai reencontrar o velho conhecido Gustavo Scarpa, multicampeão pelo clube. Outro jogador importante para o rival é o atacante Hulk. Principal peça ofensiva do time mineiro, ele sentiu dores na coxa esquerda e chegou a ficar fora de alguns treinamentos do time de Gabriel Milito. No entanto, apesar da preocupação, o camisa 7 se recuperou do problema e vai atuar diante do Alviverde. Ele inclusive ficou fora do último confronto, contra o Red Bull Bragantino. Desfalques no rival. Apesar de Hulk jogar, o Palmeiras pode aproveitar algumas brechas que o Atlético Mineiro terá na escalação. Isso porque o adversário não terá o goleiro Everson, o zagueiro Maurício Lemos e o volante Bataglia, todos suspensos. Enquanto isso, Abel Ferreira comandou o último treinamento do Verdão neste domingo, antes da viagem a Belo Horizonte. A tendência é que o treinador mantenha a escalação contra o Vasco. 2 desfalques são certos. O meia Rômulo com lesão muscular na coxa, além do atacante Dudu, que fica fora do jogo por conta do imbróglio com a sua negociação com o Cruzeiro. Expectativa de reencontro. Como falado anteriormente, o duelo será especial pelo reencontro do Palmeiras com o meia Scarpa. Nesta semana, o jogador falou sobre a sensação de atuar contra o Alviverde. Sem dúvida é um jogo diferente, uma carga emocional grande, passei 5 anos no Palmeiras com grandes memórias, deixei grandes amigos em todas as áreas, tenho saudade de muita gente lá. Vai ser um jogo muito especial, vai ser um prazer enfrentar meus amigos e fazer de tudo para vencer, disse.